Olá, empresário, olá, futuro empreendedor. Você sabe o que é a lei de Parkinson? Essa lei é uma lei muito importante e que tem a ver com o nosso dia a dia, com a nossa produtividade, com a nossa performance como empresário e também com a performance nossa com o nosso time. Se você quer melhorar a sua produtividade individual aí como empresário, como um futuro empreendedor na sua vida, na sua empresa e também a performance, a produtividade dos seus colaboradores, assista esse vídeo até o final que ele pode ser muito importante, muito interessante aí para você. Roda a vinheta e eu venho falar sobre esse interessante assunto aí. Bora lá! Então vamos lá, pessoal, direto ao ponto. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, empresários e futuros empreendedores, ao videocast de número 176. Isso mesmo, 176. Você sabe que você pode ver esse videocast pelo YouTube ou ouvir esse videocast lá nas principais plataformas, principalmente o Spotify, mas também iTunes e uma série de outras plataformas, Google Podcast e uma série de outras, tá ok? Hoje eu vou falar para vocês aqui, inclusive escrevendo algumas coisas aqui na tela, testando aqui um brinquedinho novo para vocês sobre essa lei que eu acredito que seja muito importante. É a lei de Parkinson. Essa é uma lei que fala da nossa produtividade, né? Que fala do quão importante é o tempo para a gente. Nós somos empresários, ou se você me acompanhar aqui for um futuro empreendedor, ou seja, quiser abrir a sua empresa, ou se você trabalhar em qualquer lugar, você vai precisar otimizar o seu tempo para fazer muito mais coisas em menos tempo, né? Eu trabalho a vida inteira com gestão, com produtividade, com melhoria contínua. Me formei como consultor interno de Kaizen na Mercedes-Benz e foi o motivo pelo qual eu fui mandado para Mercedes. Morei 6 anos no exterior, atuei quase todas as plantas da Mercedes do mundo aí como consultor interno de melhoria contínua. A gente fazia Kaizens, que são workshops de melhoria, né? E uma das coisas que a gente sempre mede, independente da área, da função, das coisas que a gente faz, é a produtividade. A produtividade das pessoas é muito importante para uma empresa. É em cima da produtividade que a gente sabe o quanto de atividades que aquela pessoa vai fazer, quanto tempo ela leva, o salário que ela vai ganhar enquanto, né, ela em proporção ao que ela entrega. E aí tem uma lei chamada Lei de Parkinson, desse cara chamado Parkinson aqui, que na verdade, se você for olhar qual é essa lei, né, principalmente aqui olhando, né, tratando aí sobre o nome de quem formulou, o nome dele é Cyril Northcote Parkinson. Foi um historiador naval britânico que formulou essa lei num ensaio satírico escrito para a revista The Economist em 1955. Em seguida, ele escreveu um livro intitulado Parkinson's Law, The Pursuit of Progress, ou seja, a lei de Parkinson, a procura do progresso. É a história do ensaio que envolve aí uma mulher que tem como única tarefa do dia enviar um cartão postal. Mas o que é essa lei de Parkinson? A lei de Parkinson, ela nos dá a ideia de que todo trabalho se estende para preencher um determinado tempo para que a gente possa concluir esse trabalho. Isso quer dizer que a gente tem a tendência a levar mais tempo do que é necessário para concluir uma tarefa, ou que a gente procrastina para que então a gente possa terminar uma tarefa um pouco antes daquele prazo, um pouco antes daquela data. E hoje eu gostaria de discutir exatamente isso com você. Todo mundo procrastina. Nós somos procrastinadores, né, eternos, oficiais. O ser humano é assim. A gente adia projeto, a gente muda a data por algum motivo, a gente dá desculpa, a gente faz com que aconteçam várias outras coisas quando a gente tem, inclusive, coisas para entregar que precisam ser entregues, ou que a gente está sob pressão, ou quando a gente não sabe o que fazer, enfim, por diversos motivos,
a partir da sua crença, a partir dos seus problemas, daquilo que você já passou, você vai procrastinar ou não, e isso pode fazer com que você tenha menos produtividade. E aí, infelizmente, até notei aqui, os prazos nem sempre aumentam a nossa produtividade, mas entender essa lei de Parkinson, né, e encontrar formas da gente superar essa lei vai fazer com que a gente tenha mais produtividade. Então, repetindo, a lei de Parkinson é a ideia de que o trabalho vai se estender para preencher um tempo determinado para a sua conclusão. Essa lei ela pode entrar em cena quando a gente descobre que para produzir, né, ou para cumprir aquele prazo de trabalho ou para fazer um projeto, a gente acaba procrastinando e deixa sempre para a última hora. Aí deixa coisa por fazer, ou várias coisas por fazerem, não cumpre o prazo, atrasa, e aí também entra um lado cultural nosso do brasileiro que, infelizmente, né, tem muito a ver com prazo. A gente geralmente tem culturalmente, né, pelo fato da gente às vezes até usar o nosso jeitinho ali, de dar um jeito de dar uma engambelada, usar um jeitinho para algumas coisas, para não entregar certas coisas no prazo, ou para dar uma desculpa, ou para levar alguma coisa para adiar algo com alguém, enfim, a gente é muito não cumpridor, vamos colocar assim para não falar palavras mais duras, não cumpridores de prazo, e isso acaba complicando também a nossa vida. Quando, né, a gente leva isso para dentro da empresa, né, a gente sabe que o nosso trabalho depende de produtividade, e produtividade tem a ver com tempo, e tempo tem a ver com dinheiro, né? Então é diretamente proporcional à produtividade que a gente tem com o dinheiro que a gente ganha. E por que o Parkinson fala que o trabalho se estende, né, ou se expande para preencher o tempo disponível, né? Vários estudos sugerem que quando a gente recebe uma tarefa, né, uma atividade, a gente pensa em quanto tempo a gente tem para poder concluir, ao invés de quanto tempo de fato a gente precisa. Até porque muitas vezes a gente não sabe nem calcular, né, o tempo de uma tarefa. E uma das atividades que eu fazia quando eu era pequenininho e comecei minha carreira como consultor interno lá na Mercedes era justamente medir o tempo, né? A gente, para atividades administrativas, produtivas, qualquer atividade tem como medir. E aí medindo a gente sabe inclusive qual é a melhor distribuição e qual o número de pessoas para a quantidade daquilo que tem que ser feito, seja no administrativo, seja em qualquer processo produtivo, para qualquer coisa. Então, isso é mais fácil. Quando a gente mede o tempo, a gente mede a produtividade, medindo a produtividade, a gente consegue, inclusive, calcular quantas pessoas precisam estar ali para fazer aquele montante de coisas, né? E essa mentalidade acaba resultando aí na perda de tempo, em fluxos de trabalho ineficientes e muitos desperdícios. Em geral, é por isso que a gente, né, como ser humano aí, a gente sente a necessidade de levar todo o tempo do mundo, ou aquele tempo que a gente tem aí, para concluir uma atividade, mesmo que não seja necessário tanto tempo assim. E aí, a gente pode falar de vários exemplos aqui, mas eu gostaria de dar nesse vídeo para vocês 5 formas, né, da gente superar essa lei de Parkinson aí e trabalhar de maneira mais efetiva para que você, inclusive, consiga ser mais produtivo. Deixa eu mudar a minha tela aqui. Vou trazer para vocês o meu iPad aqui e vou trazer para vocês esses temas. A primeira forma, número 1, que eu gostaria de trazer aqui é planejar. Planejar o tempo de maneira estratégica, né? Planeje o tempo de maneira estratégica. Por quê? Porque você, ao planejar de maneira estratégica, vai pensar nas metas SMART, né? Aquele velho jargão, né? Meta específica, mensurável, alcançável, realizável, temporal. Você vai precisar fazer uma lista de tarefas, você vai ter que pensar no tempo que você vai levar para concluir aquele número de coisas que você vai fazer, você vai pensar nos recursos que você vai precisar, seja recursos físicos, seja dinheiro, seja o que for, para você executar aquela atividade, e você também vai pensar, que tem a ver com planejamento, data. Prazos específicos, nem que você tenha que cortar aquela quantidade de tarefas em pedaços, mas para que você tenha uma maior produtividade, porque é planejando que você vai conseguir remediar riscos, pensar em várias coisas que você vai precisar para que ao longo do tempo você consiga, inclusive, alcançar os objetivos que você definiu lá. Segundo, para você não cair, né, nesses problemas que a lei de Parkinson vai te trazer, caso você seja uma pessoa procrastinadora, é definir
prazos. E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso aqui, né? O primeiro passo para que a gente supere essa lei de Parkinson é impor prazo para si mesmo, né? Quando a gente impõe esses prazos, a gente para de pensar quanto tempo eu tenho, né? E a gente começa a pensar no tempo que precisa para fazer cada atividade de acordo com o seu prazo. E aí eu vou dividir isso aqui, né? Você vai precisar entender os requisitos, se for um projeto, você vai precisar priorizar atividades e tarefas de forma correspondente a cada uma delas, você vai precisar decidir quem vai participar e quem vai fazer o quê e, de novo, estimar o tempo para cada uma das atividades que precisam fazer. Então, quando a gente fala em prazo, a gente precisa aliar, né? Tempo e pessoas, recursos, aquela data, né? Aquele tempo que a gente está dando, porque senão a gente não vai ter condições até de quebrar, né, um projeto ou uma atividade de longo prazo em pequenas metas para cumprir essas pequenas metas aí ao longo do tempo. Terceiro vou colocar aqui, experimente a técnica de time boxing, que várias pessoas chamam de forma diferente, né? Mas foi a forma como eu aprendi, é o jeito que eu gostaria de trazer para vocês. Time box é uma estratégia de produtividade, né, que pode ajudar você a combater a procrastinação, recuperar a produtividade que você está perdendo e se concentrar mais no trabalho que realmente importa. Com a técnica do time box, você vai precisar definir uma meta para terminar uma tarefa dentro de um certo horizonte, né, de tempo, e aí quando você se planeja, né, a duração de uma tarefa antes de começar a atividade, você aborda o trabalho de forma mais intencional. E aí você começa a pensar de forma diferente, você começa a priorizar, né, juntar time box, criar caixas de atividades que tenham a ver com o mesmo assunto que você está fazendo. Divida a sua agenda em caixas, em pedaços, e aí utilize esses pedaços para ser mais produtivo dentro desse tempo que você tem. Se você tiver que fazer o financeiro, por exemplo, da sua empresa, não fique fazendo um pouco de manhã, um pouco de tarde, não sei quantas vezes por semana, ou seja, procure aglutinar o máximo de atividades que tenham a ver com o mesmo assunto juntas, no mesmo dia, no mesmo horário, para você já fazer e já matar tudo aquilo que tiver que fazer. A não ser, Giovana, eu preciso fechar o caixa da minha empresa todo dia no final do dia. Ok, é uma atividade de rotina que precisa ser feita ao final do dia. Eu não estou falando dessas, nesse caso. Estou falando daquelas atividades que podem estar dispersas aí e podem fazer você procrastinar. E aí, isso é que é importante. Você poder utilizar esse time box, né, essa compressão de atividades no tempo aí, para ser mais produtivo, se reunir com pessoas para você conseguir, através das reuniões, ser mais objetivo e aí ter mais resultado com isso. Outra dica que eu vou te dar, que também está ligado com essa lei de Parkinson, é experimentar o método. Vou colocar igual eu coloquei a outra frase aqui, né? Deixa eu apagar isso aqui, colocar igual a de cima. Experimente a técnica ou o método, né? Pomodoro. O que é o método Pomodoro? Parecido com a técnica, né, que eu falei antes de time box, aí o método Pomodoro ele consiste de sessões de trabalho focado com frequentes pausas curtas. Isso tem por objetivo aumentar a sua produtividade e ao mesmo tempo reduzir a fadiga mental que às vezes a gente tem, né? Essa técnica ela usa sessões de 25 minutos e pausas de 5 minutos para maximizar o seu foco. Então, vou listar aqui agora 5 etapas da gestão do tempo desse método Pomodoro para você. Primeira delas, crie uma lista de tarefas por ordem de importância. Segundo, ajuste um temporizador aí para 25 minutos. Terceiro, trabalhe numa tarefa pelo menos durante esse período, né, de tempo de 25 minutos estabelecido. Quarto, faça uma pausa de 5 minutos. E quinto, retorne, né, depois de 4 pomodoros, faça uma pausa de 15 a 30 minutos. Ou seja, depois de 4 pomodoros, 4 vezes 25, faça uma pausa para que você, inclusive, possa descansar. E a última dica que eu vou te dar, que é a quinta, né, use ferramentas de gestão. E aí pode ser visual,
pode ser uma série de outras ferramentas de gestão que você possa vir a utilizar para melhorar a sua atividade. Eu uso quadro, checklist, tenho várias ferramentas visuais, adoro fazer a minha gestão através de ferramentas visuais, porque são as ferramentas visuais que fazem com que a gente não precise nem usar o computador. Quer ver um gráfico? Tá ali, tá pronto. Quer saber o que eu tenho que fazer hoje? Tem um quadro de controle da rotina. Quer saber como é que está acontecendo o seu funil de vendas? Tem um funil de vendas na parede. Para que você consiga, dentro do seu negócio, dentro do seu business, utilizar as ferramentas que forem melhores para você atingir os resultados que você deseja. A sua empresa é única. Você é único. Se você souber como você trabalha, através do seu perfil comportamental, através do modelo de negócio que você tem, que é só você que tem, e você ajustar, né, o seu dia a dia e o dia a dia do seu time a esse modelo de negócio, existem formas de descobrir quais são as melhores ferramentas que servem para você. Então, deixa eu voltar aqui para a minha câmera principal. Pensando nisso, você vai poder utilizar, inclusive, de técnicas e dessas ferramentas visuais e algumas também não visuais, né? Pode ser um sistema, um software, enfim, de ferramentas para melhorar a sua gestão. Se você quer parar de deixar com que o tempo, né, expanda e isso jogue contra você, ou seja, utilizar aí do tempo da melhor forma possível para que você seja produtivo, para que você tenha produtividade com o seu time e o seu time junto com você tenha a melhor performance possível dentro de tudo aquilo que a gente quer entregar ao longo da semana e ao longo do mês e assim por diante, você vai precisar ter uma gestão do tempo muito forte e aí ter boas ferramentas, ter ferramentas visuais, ter um sistema de gestão consistente, ter algumas ferramentas que te ajudem a controlar a rotina, a sua rotina como empresário e a rotina dos seus colaboradores em função das atividades principais que precisam ser feitas, ter indicadores que meçam para onde você está indo, para você saber se o que você e as pessoas estão fazendo está dando certo ou não, tem que mudar de curso, tem que consertar e assim por diante, em função do seu planejamento estratégico que você determinou lá no final do ano, início sempre do ano, né? Fim de um ano a gente faz por outro ano inteiro e revisa exatamente no meio do ano, inclusive nós estamos numa data muito propícia aí de revisão de planejamento estratégico, falei isso outro dia em alguns posts que eu fiz no Instagram. Então, não deixe acontecer com que a lei de Parkinson te atrapalhe. Para você ser uma pessoa produtiva, você tem que saber lidar com o tempo da melhor forma possível. Quanto tempo você tem para aquilo que precisa ser feito, para as entregas que precisam ser feitas, porque, de novo, a gente procrastina, eu procrastino, você procrastina, todo mundo vai procrastinar de alguma forma, seja dando um tempo para ir lá tomar um café, seja conversando, seja ligando, seja pegando o celular, entrando um pouco mais na rede social do que a gente imagina, enfim, cada um tem o seu jeito de procrastinar. O que a gente tem que fazer é usar de técnicas, de ferramentas, de conhecimento para que isso não aconteça e para que a gente aumente a nossa performance, a nossa produtividade também dos nossos colaboradores. E se você quer o meu apoio para melhorar o seu planejamento estratégico, saber desdobrar isso no sistema de gestão, saber melhorar as suas rotinas, o controle das principais atividades de rotina, as suas rotinas e a rotina do seu time, entre em contato comigo, eu posso te ajudar através do meu processo de mentoria consultiva. Já ajudei mais de 400 empresários, esse número tem crescido, graças a Deus, bastante. É um processo que dura uma sessão por semana, dura alguns meses, e através dessa sessão semanal de 2 horas, a gente vai desenvolvendo a partir de métodos e ferramentas, coisas práticas para você não só aprender, mas utilizar diretamente, de forma simples e objetiva, no dia a dia, no seu dia a dia como empresário e também no dia a dia da sua empresa. São muitas pessoas que eu já ajudei até hoje, quem sabe, se você entrar em contato, a gente pode falar a respeito de um possível apoio para você e para sua empresa, tá ok? Tá aqui o meu contato, no site é www.gevandrobarros.com.br. Espero você, eu sempre marco uma reunião que eu chamo de reunião de alinhamento para entender as suas expectativas, as suas necessidades, os seus desafios e quem sabe poder te enviar uma proposta que sirva única e exclusivamente para você e para a sua empresa. Aguarde então o seu contato para aqueles que querem um apoio nesse sentido. Fico por aqui, um grande abraço, saúde para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.